Olá, minha gente, Deus abençoe a todos vocês, cada um que nos acompanha nessa transmissão desse culto de quarta-feira do Espírito Santo do Pentecostes. Se de repente você que está aí do outro lado está aflito, triste, amargurado, precisando de ajuda, de aconselhamento, então, de repente você precisa de uma oração, faça o seguinte, olha, aqui no rodapé, eu estou deixando para você o telefone do nosso livro virtual de orações. Você pode agora mesmo, enquanto participa desse culto online, enviar o seu nome ou o nome de um familiar que está doente, que está aflito, e nós iremos incluir no nosso livro de oração. E vamos orar, e o milagre vai acontecer, a transformação, a restauração. Não perca de modo algum a sua fé. Livro virtual de orações. Nós vamos entrar na presença de Deus, e hoje Deus preparou uma palavra para lhe guiar, para lhe fortalecer. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Cante: se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sonda, abra o seu coração. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ó nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendito é o teu nome, digno de ser adorado, enaltecido, louvado, porque só o Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos resgata, que nos ajuda, que nos tira do fundo do poço, aquele que nos momentos da nossa solidão nos acompanha, quando todos nos dão as costas e quando não temos mais com quem contar, o Senhor é o único que permanece. Por isso, meu Deus, o nosso desejo é o de te adorar. Oh Pai, não leve em conta as nossas muitas falhas, não leve em conta os nossos pecados, nos perdoa, limpa
o nosso coração. Venha nos revestir da tua presença. Reveste esse coração. Esta pessoa que está triste, com medo, essa criatura, Senhor, que mal pode pôr o pé fora da sua casa, que vem passando por momentos tão difíceis, por tantas privações, e tudo que nós temos para nos apegar é a fé e a certeza de que o Senhor não vai nos desamparar. Oh Pai amado, Pai querido, derrama a tua força, derrama o teu Espírito sobre esta criatura, Pai. Envia os teus anjos nos hospitais, onde houver uma pessoa internada, seja qual for a enfermidade, levanta o doente. Essa pessoa que tem nos enviado seus nomes, o nome da sua família para oração, para o nosso livro de oração, vai ao encontro dela, Senhor. Levanta o prostrado, socorre aqueles que não têm mais ninguém por eles. Eu imploro, Pai, dai-nos a tua mão, fortalece os teus filhos. Fale com Deus agora. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, minha alma se abateu, mas tuas mãos contudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Meu Deus, fortalece-nos, ajuda teus filhos, e nesse momento fala a cada coração. Fala, Senhor, a necessidade de cada pessoa, para que ela possa crescer em Ti, se envolver contigo, se aprofundar na Tua palavra e se tornar partícipe do Teu reino. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique à vontade aí na sua poltrona, onde você estiver, e abra a sua Bíblia, se você preferir, no livro de João, capítulo 3. João, Evangelho de João, capítulo 3, onde diz que Nicodemos visita a Jesus. Enquanto você abre, vamos com esse louvor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar.
na cruz morreu, na cruz morreu, pelos meus pecados, mas ressurgiu, e agora sei que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos lá então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então ele não era qualquer pessoa. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, presta atenção nessa colocação do Nicodemos. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, deixa eu fazer uma comparação para você entender esse diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos. Há dois tipos de pessoas que frequentam as igrejas, principalmente as evangélicas. Existe o grupo dos religiosos, os praticantes da religião. E existem os da fé, os praticantes da fé. O praticante da religião, ele se preocupa muito com os dogmas, ele se preocupa com os costumes, as tradições. Então ele segue a tradição evangélica, ele segue os costumes, ele é o religioso, independentemente das suas atitudes pessoais. Então vamos lá, um exemplo de religioso, um sacerdote que é extremamente religioso, que faz as suas missas, reza pelas pessoas, mas de repente foi pego em um ato de pedofilia, abusando de crianças. Isso aí, o que eu estou falando, já ficou estampado nos maiores jornais do mundo, os escândalos de pedofilia de sacerdotes, mas homens religiosos, homens que zelam pela tradição, zelam pela doutrina, mas não têm nenhum apreço pela salvação da alma. No meio evangélico também há pastores, ditos bispos, ditos religiosos, sacerdotes evangélicos, diáconos, presbíteros, que são muito zelosos da religião, são muito zelosos das doutrinas, das tradições religiosas. Porém, muitos deles, quando saem daquele serviço religioso, alguns têm uma amante, praticam adultério, mentem, extorquem, praticam estelionato, fazem coisas que nada tem a ver com a fé. Porque eles são zelosos da religião, mas não têm apreço nenhum
pela salvação, porque a salvação depende da fé. E só aquele que vive pela fé é que faz de tudo. Por quê? Vamos lá. O que é a fé? É a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Tá bom. Eu nunca vi com os meus olhos físicos o reino de Deus. E os nossos olhos não conseguem ver o terceiro céu, onde habita o Senhor. Nem usando equipamentos, porque é espiritual. Os nossos olhos, a tecnologia e a ciência nunca será capaz de ver o reino de Deus. Então, como podemos ter certeza dele? Pela fé. É a certeza do que se espera. Então vamos lá. Se eu tenho certeza do reino dos céus, da vida eterna, essa certeza vai pautar a minha vida, vai pautar minhas atitudes, minhas decisões. Quer dizer, a pessoa, ela não vai praticar a prostituição, não porque a religião me proíbe. Não, ela não vai praticar porque ela sabe que vai lhe tirar do foco da salvação. Ela sabe que o adultério, que o estelionato, que a mentira, que o engano, que a idolatria, a feitiçaria, vai lhe tirar do foco principal, que é entrar no reino dos céus. Então, o religioso, ele zela pela religião. Nicodemos, ele era um religioso. No entanto, esse religioso, ele se convenceu de que Jesus fora enviado por Deus por causa dos sinais. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Senhor Jesus apenas praticava sinais? Somente fazia milagres? Curava, libertava, expulsava demônios? Ressuscitava mortos? O que mais ele fazia? O Senhor Jesus anunciava o reino dos céus. Ele anunciava o evangelho, a salvação por meio da fé, a vida eterna. O religioso, ele precisa ver alguma coisa, ele precisa tocar alguma coisa. Por isso muitas pessoas se prostram diante de imagens, rezam para imagens, deuses de pau, de pedra, de gesso, de bronze, porque ele precisa ver alguma coisa. O religioso católico, espírita, e o religioso evangélico? O religioso evangélico, ele precisa ver milagre. Se ele vai em um lugar, ele não vê milagre, ele não crê, ele diz, não, Deus não está aqui não, vou embora daqui. Ele precisa ver algum sinal. Mas quem é que precisa de sinal para crer? Lá no livro de Mateus, capítulo 16, diz assim, também falando dos fariseus. Nicodemos era o principal dos fariseus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. O crente, verdadeiro cristão, ele não pede sinal. O sinal para ele é a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele conhece a Deus. Ele teve um encontro com Deus.
O verdadeiro cristão, ele sabe que Deus é poderoso. Só que muito mais do que isso, ele sabe que Deus é fiel. Fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. Então o verdadeiro cristão, ele não se apega a sinais. Ainda porque o Senhor Jesus diz que nos últimos tempos levantar-se-ão muitos falsos profetas, também operando sinais e milagres. Ou seja, pelos sinais, por maravilhas, por prodígios, muitas pessoas poderão ser enganadas. Enganadas pelos seus olhos, enganadas pelo seu sentimento, pelas suas emoções, enganadas pela sua carne. O Nicodemos, ele foi até Jesus de noite. Você sabe dizer por que ele foi à noite? Porque como ele era um personagem muito importante, uma figura muito ilustre e muito conhecido na cidade, ele não queria ser visto com Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto com ele. Esse é o problema do religioso. Ele quer ver Jesus, mas não quer ser reconhecido como cristão. Porque os amigos vão dizer que ele é Bíblia, os amigos vão zombar dele, os colegas de bar também, os colegas da escola, da faculdade. O religioso, ele quer ver Jesus, mas não quer ser visto como alguém que é de Deus, alguém diferente. O da fé é aquele que nasce de novo. Jesus chegou para o Nicodemos e disse assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é que o religioso vê? A religião. O religioso, ele vê o templo, o altar, o serviço da igreja, a tradição religiosa, é tudo que ele vê. O da fé, aquele que nasce de novo, ele tem a capacidade de ver muito além do templo. Ele vê muito além do pastor, do bispo que está no altar, do apóstolo, do obreiro. Ele vê muito além do que os seus olhos naturais estão vendo. O nascido de novo é o regenerado. O nascido de novo é aquela pessoa que não apenas quer ver Jesus, mas ela faz questão de ser vista com Ele. Ela faz questão de que as pessoas lhe reconheçam como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não como um religioso. Eu já vi pessoas batendo no peito, dizendo: você tem que me respeitar porque eu sou pastor, você tem que me respeitar porque eu sou um bispo. E o que é isso? São cargos religiosos, são cargos que não valem nada, são cargos que só têm importância dentro do prédio da igreja, dentro do templo. Fora do templo, o bispo Alexandre é o Alexandre Piriziani, igual o vendedor de hot dog da barraquinha. Da porta para fora, o pastor, o bispo, ou seja lá quem for, é alguém como todo mundo, necessitado de Deus, necessitado de salvação. O que tem que nos encher o coração não é o cargo que ocupamos, e sim sermos de Deus. Eu sempre me preocupei na minha vida, desde que eu comecei a pregar, em 1993. Em 1993, eu creio que em 1992 eu já estava fazendo o meu primeiro culto numa comunidade. Em 1993 eu já estava fazendo meu primeiro culto na igreja. Faz muito tempo. Em todo esse tempo,
Eu nunca me preocupei em que as pessoas me reconhecessem como pastor. Ainda porque eu era muito jovem, era muito novo, tinha um aspecto de menino, a cara de menino, tinha 17, 18 anos quando eu comecei. Era difícil alguém chegar e respeitar um menino. Havia pastores que já tinham idade, já eram senhores, mais experientes. Eu só estava começando, eu só era um menino. Qualquer pessoa que entrava na igreja via e dizia: é esse menino aí. Então eu aprendi desde o começo que não adiantava eu dizer: não, mas eu sou pastor, eu sou isso. Não, eu aprendi que o que eu tinha que mostrar para as pessoas é o que eu tenho dentro. Eu sou de Deus, eu sou um cristão, o meu exemplo. E é com isso que o cristão se preocupa, em dar o exemplo, em ser de Deus, e não em ter cargos religiosos dentro da igreja. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, não adianta você se convencer pelos sinais, você tem que nascer de novo, para ver além dos sinais. Porque, queridos, os sinais são importantes? Claro que sim, mas qual é o objetivo dos sinais? O objetivo dos sinais é indicar um caminho. Quando a gente pega uma rodovia, ela tem um monte de sinais, placas, identificando entrada por aqui, pedágio ali, são sinais. Há sinais de trânsito, há sinais de orientação. Então, quando você pega a rodovia, tem vários sinais, mas você não para no sinal, você não para naquela placa, você observa o que está escrito nela e segue o seu caminho. Porque o sinal, a importância do sinal é indicar um caminho. Então, o milagre é importante? Claro que é, mas a pessoa recebe o milagre e disse: pronto, recebi o milagre, está tudo bem. Não, aquele sinal está indicando um caminho, que é Jesus. Aquele sinal está mostrando o seguinte: olha, existe alguém muito maior do que esse sinal, do que esse milagre, que é o que faz todas as coisas. O Criador, o Salvador, é Jesus. E é aí que muita gente erra, porque ela para nos sinais e lota as igrejas, busca as igrejas, faz concentrações e participa de várias concentrações e movimentos evangelísticos e cruzadas evangelísticas. Tudo porque ela é movida a sinais e não entende que nós temos que nos mover por um caminho até o final da jornada, que é a salvação. O que é nascer de novo? Bom, nascer de novo é o seguinte, deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender. Você tem um computador, um notebook, e trabalha muito com ele, baixa muita coisa da internet, muito vídeo, muita foto, muito programa. Até esse computador, que é muito bom, ele começa a travar. Aí você entra em um site, você entra em outro site, você baixa alguma coisa e aí vem com um vírus. O famoso cavalo de Troia, o troiano, ele vai e entra no seu computador. E aí o computador fica lento, fica devagar, você passa raiva, porque ele está pesado demais. Quando isso acontece, o que a gente faz? Nós temos que temos que resetar o computador. Na verdade, não é resetar, é formatar o computador. E quando se formata, normalmente, tudo que está no HD, você perde. Foto, música, lembranças, tudo que está naquele HD, você perde. Existem situações em que a pessoa consegue fazer um backup, mas tem caso que não dá nem tempo de fazer. Formata e perde absolutamente tudo.
O novo nascimento é exatamente assim, gente. Porque ao longo da nossa vida, nós vamos tomando decisões, tomando atitudes que vão trazendo muitas consequências ruins para a nossa vida. Para a nossa vida sentimental, a vida amorosa, escolhas ruins de amizades. A pessoa se envolve com vício, se envolve com tráfico, se envolve com estelionato, com bruxaria, com feitiçaria. Mas não acha que isso é errado. Como que as pessoas fazem no mundo? O efeito manada. O que é o efeito manada? O que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Se todo mundo está fumando, ela fuma, não acha que é errado. Se todo mundo, todos os jovens estão se prostituindo, ou se todos os jovens estão namorando, se abrasando, ela diz, por que não? Isso é normal, ela acha que é normal. Porque todo mundo está fazendo, é o efeito manada. Só que tudo isso vai acarretando consequências terríveis para a nossa vida. E com o passar do tempo, o nosso coração começa a ficar pesado. Vem a depressão, a solidão, a tristeza, a amargura. Aí a pessoa começa a pegar drogas, a usar drogas, para não sentir tanto o que ela está sentindo, a tristeza, a solidão. Vem a vontade de se matar, a vontade de morrer. Não consegue mais se relacionar com ninguém. A sua vida vai ficando pesada, porque essa é a consequência do pecado. O pecado é um peso sobre nós que nos impede de sorrir, nos impede de desfrutar da vida, nos impede de ser feliz. O pecado, ele nos abafa. O pecado, ele nos sobrecarrega. Por isso que Jesus uma vez disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregado, porque o pecado sobrecarrega. E de repente você está assim, você está sobrecarregado, mas tem sido orgulhoso demais para reconhecer o seu erro. Tu olha para o seu casamento, se ofendeu tanto a sua mulher, maltratou tanto ela, fez tanto mal para ela. A senhora maltratou tanto seu marido, fez tanto mal para ele, disse coisas terríveis para ele. E hoje parece que vocês são dois inimigos vivendo debaixo do mesmo teto. Você, rapaz, ofendeu sua mãe, feriu o coração do seu pai. A senhora botou sua filha para fora de casa, colocou seu filho para fora de casa. De repente, porque ele era diferente, a sua vida está toda destruída. A senhora foi atrás de uma amiga, atrás de uma conhecida, que disse, vamos lá que eu conheço uma cartomante que vai te ajudar, eu conheço uma mulher que joga o tarô, eu conheço uma outra que faz uma simpatia, e a senhora foi. E as consequências cada vez piores, uma pior do que a outra. Quando a nossa vida fica sobrecarregada, igual a memória de um notebook, de um computador, o único jeito, querido, querida, é formatar a sua vida. É aí que entra o novo nascimento. O primeiro passo para se nascer de novo é você reconhecer que é um pecador. Não adianta ficar dizendo, não, eu errei, mas errar é humano. Não, não. Você tem que parar com esse negócio de errar é humano. E reconhecer que você é um pecador, que nós somos pecadores. E se somos pecadores, estamos desprovidos da graça de Deus. Enquanto você não perceber isso, não vai se arrepender dos seus pecados. Você não tem que dar desculpa para os seus erros. Ah, eu fiz isso porque o fulano me ofendeu. Ah, eu traí meu marido porque o meu marido não me dava atenção.
Ah, eu traí a minha mulher porque minha mulher não cuidava de mim, não me dava amor, então eu traí a minha mulher. Gente, você não tem que ficar justificando o pecado. Você tem que reconhecer que pecou e se humilhar diante de Deus, porque não há como justificar coisas erradas. É como uma pessoa que comete um delito, um crime. Ela pode ter um motivo que for para ter roubado, para ter matado, mas ela vai ter que pagar pelo seu crime. O pecado é exatamente a mesma coisa, é um delito contra a palavra de Deus. Não adianta você querer diante de Deus se justificar e dizer: ah, Senhor, mas eu fiz por causa disso, ah, mas eu pequei por causa daquilo. Não. O que Deus espera é que você reconheça que é um pecador e que errou, não importa o motivo. Na hora que você percebe isso, se arrepende. Você entrega a sua vida para Jesus. O arrependimento é você mudar de direção, mudar de caminho, você mudar totalmente. Muitas pessoas que eu vejo dentro das igrejas, elas têm remorso pelas coisas ruins que fizeram, mas nunca se arrependeram de nada. Porque quando você se arrepende, você muda, você para de fazer aquilo que estava fazendo, você deixa aquele erro, você deixa aquele pecado, porque isso é o fruto do arrependimento. Você não fica apegado ao seu passado, porque você tem que estar disposto a abrir mão do passado para começar uma nova vida. Não tem como Deus, o Espírito de Deus, encher você enquanto você continua cheio de si mesmo, cheio do mundo. Não tem espaço para o Espírito de Deus te encher. A única forma é você decidir se esvaziar. E eu só me esvazio daquilo que eu creio que não presta mais. O que é que a gente joga fora? O lixo. Ninguém joga fora aquilo que para si é importante. E por que muitas pessoas não largam a amante, não largam a prostituição, não largam o vício? Porque para elas aquilo continua sendo importante. E ela sempre procura justificar o seu pecado. Enquanto você ficar justificando o seu pecado prevalece. Você não tem o perdão. Agora, quando você se humilha, reconhece que o seu passado, o que você fez, o que você conquistou por meio do pecado, aquilo é lixo, você não vai querer juntar lixo em casa. Junta lixo na tua casa. Junta uma semana de lixo na sua casa. E vai ver como a sua casa vai feder. É isso que o pecado faz quando você fica guardando ele. Quando você fica escondendo ele. Você precisa sim se arrepender. Dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo. Eu errei, eu falhei. Eu peço a misericórdia do Senhor. Eu preciso da sua misericórdia. Na hora que você faz isso, o Espírito de Deus vem sobre você. O Espírito de Deus, ele faz uma obra chamada de regeneração. Regenerar é gerar de novo, nascer de novo. Eu posso querer nascer de novo, mas não está em mim o poder, mas está em mim o querer. Não está em você o poder de nascer de novo, mas está o querer. O Espírito Santo nunca vai fazer você ser regenerado se você não quiser. Se você ainda considerar importante aquilo que você conquistou por meio do pecado. Se você ainda acha importante a sua vida passada.
e fica apegado a essas lembranças, a essas memórias. Então, o que tem em comum com a formatação de um computador que está carregado, que está com a memória carregada, que está lento, e o novo nascimento, é que no novo nascimento, você está disposto a perder tudo, apagar o seu passado, abrir mão do pecado, abrir mão de tudo que a velha criatura gosta. Ainda que você vá perder amizades, ainda que você vá perder relacionamentos, ainda que você perca namorado, namorada, noivo, ainda que você estava já na porta da igreja para se casar, e de repente você pensa, se eu falar isso, a pessoa não vai mais querer casar comigo. Pois é, você abre mão. Tudo que você conquistou por meio de mentira, você está disposto a abrir mão. Em nome da verdade. Eu vou falar a verdade, doa quem doer. É isso que você tem que entender. Se arrependa. Quando você faz isso, o Espírito Santo, ele faz o novo nascimento. O passado fica para trás. E o que vai reinar é a nova criatura. A nova criatura. A velha criatura continua lá. Ela está lá. Só que não vai mais reinar. Porque você fez a sua escolha. E com essa escolha você fica leve. Se você já formatou um celular, formatou um computador, por mais que ele fosse velhinho, você teve a experiência de ver que esse computador começou a voar, que nem um avião. Que aquele celular velhinho que você formatou parecia novinho em folha. E de repente era um aparelho ultrapassado, mas porque você formatou. Você esvaziou tudo dele. Ele ficou limpinho, a memória limpinha, vazia, para você colocar outras fotos, outras memórias, outros arquivos, outras coisas. O Senhor Jesus vai te preencher na medida em que você se esvaziar. Reconheça o seu pecado. Reconheça. Não fica se justificando. Porque quando você se arrepende, é o Senhor que te justifica. Não é você que tem que se justificar. Jesus te justifica diante de Deus quando você se arrepende. Entendeu como é que funciona? Então não fique perdendo tempo explicando por que fez isso, por que fez aquilo. Você entende que ter vendido drogas, você entende que ter adulterado, traído a sua mulher, traído o seu marido, você entende que o fato de ter se prostituído, deitado com o teu namorado, com a tua namorada, por mais que todo mundo esteja fazendo, você entende que pecou? Você entende, e se você continua fazendo, entende que você ainda está pecando? E não venha com essa conversa de que, não somos salvos pela graça. Não, não vem com essa conversa não. Que isso aí é papo furado de crente que quer viver no pecado. Que a graça nada tem a ver com vida errada. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Obedecê-lo. Só quem nasce de novo entra em um outro nível de espiritualidade. Ele passa a ser partícipe do reino de Deus. O que nasce de novo, ele já não é mais de cá, ele já não é mais da terra, ele é do céu. É o céu que dita as suas escolhas, as suas decisões, é o céu. É a certeza de que ao partir daqui, ele vai entrar na nova Jerusalém, preparada por Deus para todos nós. Só o que nasce de novo consegue ver o reino de Deus. E é essa pessoa que para ela é um prazer fazer as coisas certas. Ela sente prazer em fazer o bem ao próximo. Ela tem prazer na oração, no jejum, na santificação, na consagração. Ela tem prazer. Ainda que o mundo diga que ela é louca, fanática, mas ela tem prazer.
Antes ela tinha prazer num cigarro de maconha. Antes ela tinha prazer num cigarro comum. Antes ela tinha prazer numa cocaína. Antes ela tinha prazer na prostituição. Hoje ela tem prazer na oração, no jejum, na consagração, em ir à igreja, em buscar a Deus. Ela tem prazer na presença de Deus. Ela vê muito além. Ela pode estar com os pés na terra, mas a sua cabeça já está no céu há muito tempo. Busque um novo nascimento. Fale para Jesus: Senhor, eu quero abrir mão dessa vida. Eu quero abrir mão desse mundo. Quero abrir mão do pecado. Quero abrir mão de tudo que é errado. E aceitar o Senhor como meu Salvador e andar na tua presença. Quando você fizer isso, o Espírito Santo vai descer sobre você. O sangue de Jesus vai te lavar, Ele vai te justificar, e você vai ser puro, pura. E cumpre-se o que está escrito: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Então vamos falar com Deus. Se você estiver sentadinho aí na sua poltrona, quiser ficar de pé, de joelhos, fique à vontade. Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus para nos dar essa bênção do novo nascimento. Tem que nascer da água. Oh, aleluia. Tem que nascer. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho. Para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água. Tem que nascer da água. Abra o seu coração. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer de Deus. Oh, aleluia. Tem que nascer. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer. A velha vida abandonar. A velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo. Tenho que olhar para Cristo. Orar também, vigiar. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra. Tenho que crer na palavra. Ser fiel a Jesus. Ser fiel a Jesus. Até o fim da jornada. Até o fim da jornada. Oh, meu Pai, eu oro por essa pessoa que não tem tido forças contra o pecado. Esse rapaz, essa moça, esse homem que não frequenta igreja alguma. Pelo contrário, ele está até frustrado, decepcionado com as igrejas. Já passou por tanta coisa, já viu tanta hipocrisia, que ele se afastou das igrejas. Eu sei que tem pessoas agora ouvindo essa pregação, essa oração, não porque queria ouvir, mas porque a mãe colocou uma caixa de som e ele está escutando. Eu peço que pela tua graça, pelo teu amor, o Senhor venha tocar nesse coração. Fala muito mais do que eu pude fazer aqui. Fala, meu Deus, ao coração, ao espírito desse rapaz, dessa moça, dessa senhora, desse senhor. Mostra
o pecado dele para ele mesmo, que ele possa se ver como num espelho, porque o mundo, o pecado nos torna cegos, e não percebemos a nossa sujeira. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, nos vemos como o Senhor nos vê, como pobres, cegos, nus e miseráveis, pecadores, necessitados do Senhor para ter paz, porque eu tenho certeza que essa pessoa não tem paz. Mas agora, Senhor, se ela te dá a oportunidade, esvazia de tudo que não presta e encha-lhe do seu amor, meu Pai. Fale com Jesus agora e diga: me perdoa, Senhor, me perdoa, perdoa meu pecado, perdoa minhas escolhas, meu passado, me perdoa porque eu quero mudar, me perdoa porque eu quero ser uma nova criatura. Senhor, nos entregamos a Ti, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pela certeza da resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Olha, tenha certeza de que o Senhor já te ouviu. Se você foi sincero, Ele já te perdoou. Agora, próximo passo é você ir à igreja e pedir para se batizar. Peça para ser batizado. Eu quero me batizar. Nesses tempos de virose, a gente não tem um contato físico dentro das igrejas, não faz o batismo na piscina, mas nada impede que o batismo seja feito pelo derramamento da água sobre a sua cabeça, que é o batismo por aspersão. Venha no domingo agora, domingo de Páscoa, que nós vamos ter a Santa Ceia, e peça: bispo, pastor, eu vim para me batizar, porque eu quero zerar minha vida, eu quero formatar minha vida, eu quero acabar com a velha criatura, as velhas lembranças, o meu passado, e quero começar de novo, começar bem, fazer escolhas certas. A nossa igreja, ela está com as portas abertas. Nós estamos de plantão de manhã, de 8 da manhã até as 18 horas, todos os dias, atendendo todo mundo que precisa, orientando. Nos horários dos cultos, se vierem 2 pessoas, nós fazemos uma oração com as 2. Se vier uma pessoa, fazemos a oração com ela. Tanto que hoje mesmo, nós tivemos aqui, veio uma pessoa num horário, e eu parei tudo e fiz uma reunião para ela. Rápida, claro, porque assim a orientação é praticamente um atendimento. 10 minutos, 15 minutos no máximo, mantendo a distância, sem imposição de mãos, sem contato físico, mas nós estamos cumprindo o nosso papel. De repente, você pergunta: bispo, você não tem medo, você e a pastora, de ficar infectado com essa virose, de pegar essa doença? Olha que tem gente que está morrendo. Eu sei, tem gente que está morrendo, só que tem muito mais gente que está vivendo. Então, por que você acha que vai morrer? Que pensamento ruim é esse? Tem muito mais gente vivendo que gente morrendo. Tem muito mais gente sendo curada que gente morrendo. Então por que eu vou colocar meus olhos em quem morre? Que Deus os tenha. Eu vou olhar para a recuperação. Não tenho medo não. Não tenho medo, porque o pior vírus que existe é o vírus do medo, do pânico, que é o que está contagiando a humanidade inteira.
que está parando o mundo, está parando o país, as pessoas estão passando necessidade, passando fome, por causa de quê? Medo, o maldito medo. No Salmo 127, eu te convido a ler depois, está escrito: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu creio no guarda de Israel, é Ele que me guarda. Eu posso usar a sentinela. A sentinela corresponde ao quê? Lavar a mão, o álcool gel, quando entrar em casa tira o sapato, se higieniza, mantém distância das pessoas. Isso é a sentinela. Mas se o Senhor não guardar, ainda com todos esses cuidados, a doença vai chegar igual. Então, eu prefiro confiar em Deus. Sabe por quê? Porque eu não estou batendo perna, eu não estou de brincadeira, eu não estou em baile funk, eu não estou sentado em barzinho bebendo cerveja, eu estou levando a palavra de Deus. Então, se Deus não me guardar, querido, então eu não quero mais viver nessa terra para outra coisa não. A minha vida é para servir o meu Deus e levar a verdade até vocês. Essa é a nossa dedicação, tá bom, gente? Então, a igreja está funcionando, todos os dias, portas abertas. Domingo agora é a Páscoa. Se você quiser, vem aí durante a semana, antes do domingo, e peça um kit da Santa Ceia. A pastora foi lá buscar para mim. Pede um kit da Santa Ceia, que é o vinho. Você pega o vinho, que já vem com o pão sem fermento. Aqui, olha, o vinho e o pão sem fermento, que está aqui, o pão asmo, a Santa Ceia de Páscoa, da ressurreição do nosso Senhor. E no domingo, ou você virá 8 da manhã, 9 horas, 10 horas, que vão ser os horários das orações, 8, 9, 10. Quem vier 11 horas vai ter 11 horas, quem vier meio-dia vai ter meio-dia, quem vier 3 horas vai ter 3 horas. As orações com poucas pessoas. E quem não puder, assiste de casa. Assiste de casa, assiste pela televisão, vê o apóstolo na televisão, participa da Santa Ceia. Isso é importante. Faz a sua parte, mas não deixe de viver a sua fé. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.